vai perder uma peça muito importante mesmo, né, caso essa negociação se concretize de fato, né? E aí, seguindo até mesmo a informação que está lá no GE, dando os créditos, né, ao GE, o Wesley já acertou os salários e os termos para um contrato de 5 anos com a Roma. Agora os italianos vão formalizar a proposta e abrir negociação com o Flamengo para concretizar a transação. Então, só um minutinho. Deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Segue o vídeo. Informação que está lá no GE. Tá? Vamos trazer aqui a informação. O Wesley acerta detalhes de contrato com a Roma e Flamengo aguarda a proposta para abrir negociação. Lateral direito e desejo do treinador Gasperini. E o clube italiano intensificou os contatos nos últimos dias, né? Então tá aí, né, a procura, né, da Roma, né, em cima do Wesley. Né? Então é o treinador que está pedindo, vai chegar com moral. Caso essa negociação se concretize, né, o Wesley chega com muita moral. Né, pedido do treinador, naturalmente é um treinador que enxerga, né, as características, a forma, né, como o Wesley atua, como se comporta dentro de campo, muito dentro do seu sistema de jogo, né, muito dentro do que pensa aí o Gasperini para Roma, para essa temporada 25-26, né, temporada na Europa que sempre começa de um meio ano ao outro, né, então começa agora no meio do ano, termina só no meio do ano que vem, né, a temporada 25-26, e o Wesley chegaria aí de certa maneira, para brigar, para ser titular nessa lateral direita da Roma, né? Com todo respeito à Roma, né? Com todo respeito ao futebol italiano, até imaginava um Wesley que foi sondado pelo Manchester City, né? Outras equipes grandes, né? Se falou até mesmo no próprio Barcelona, enfim. O futebol italiano é um futebol grande, máximo respeito à Roma, mas hoje é um futebol italiano frente à Premier League abaixo, frente à La Liga abaixo, né? E me atrevo a dizer, no mesmo patamar da Bundesliga. Acho até a Bundesliga um pouco mais competitiva, né? Enfim, mas de certa forma é um futebol italiano aí que tem muita credencial, né? Muita moral, vamos dizer assim, né, com os brasileiros, e a Roma aí tentando fazer esse movimento de contratar o Wesley, né? O Flamengo vai perder uma peça muito importante, né? O Flamengo vai perder uma peça muito importante mesmo, né? Caso essa negociação se concretize de fato, né? E aí, seguindo até mesmo a informação que está lá no GE, dando os créditos, né, ao GE, o Wesley já acertou os salários e os termos para um contrato de 5 anos com a Roma. Agora os italianos vão formalizar a proposta e abrir negociação com o Flamengo para concretizar a transação. Então isso, de certa maneira, segundo essa informação que está lá no GE, né, a Roma ela tratou diretamente com o staff e com o Wesley, né, foi direto do jogador. O Flamengo faz muito isso. Né, o Flamengo faz muito isso, né? Então a Roma utilizou, né, os mesmos modelos, né, de abordagem, né, de atuação do Flamengo dos bastidores quando quer contratar um jogador. Primeiro vai no staff do atleta, primeiro vai no atleta, formaliza a proposta, mostra todos os benefícios, né, que o atleta pode ter, né, e ganhar assinando, aceitando ir jogar no Flamengo. Depois desse convencimento ao atleta e do seu staff, aí o Flamengo abre negociação com o clube, né, os mesmos moldes, né, que a Roma, né, segundo essa informação que está lá no GE, né, fez aí, né, até mesmo segundo está aqui. Né, então já fez a proposta, né, parece que o Wesley aceitou, gostou, e agora a Roma vai, né, diretamente ao Flamengo para tentar, de certa maneira, colocar na mesa, né, um valor realmente que seja interessante, que agrade o rubro-negro. Vamos ver se o Flamengo vai aceitar. É difícil você encontrar um jogador com as características do Wesley, né, em uma posição carente no futebol mundial, que é a lateral direita. Eu vejo o Wesley, né, com um potencial de crescimento muito grande ainda, só tem 21 anos, né, então um jogador que defensivamente acredito que ele possa melhorar, e ele tendo essa evolução, vai ser um jogador realmente muito mais completo do que já é. É um jogador de seleção brasileira, né, é um jogador de seleção brasileira hoje, o Wesley, né, mas vejo essa lacuna no jogo defensivo, tem muito mais ofensividade no seu jogo do que essa parte defensiva, né? E principalmente o futebol italiano, ele te cobra isso, né? E acredito que caso de fato essa negociação se concretize, né? Acerte de fato, né? O Flamengo aceite essa proposta, acredito que o Wesley possa evoluir bastante,
né, possa realmente se tornar um lateral direito muito mais completo, sem perder a força, essa vocação ofensiva que faz parte, né, do seu jogo, é o carro-chefe do Wesley, né, ganhando essa consistência defensiva, né, com a força que ele tem, né, é um jogador que, no meu entendimento, tem tudo, tem todas as características para ser um titular absoluto dessa seleção brasileira. Né, até vendo, né, os jogadores que brigam, nada contra o Wanderson, entre outros jogadores que foram convocados, mas as características do Wesley, né, se ele conseguir realmente absorver, se ele conseguir agregar essa arma defensiva, se tornar um jogador sólido, né, consistente defensivamente, eu vejo até ele nessa evolução no Flamengo, indo para o futebol italiano, sem sombra de dúvidas aí, acredito que fique pouco tempo na Roma, fique muito pouco tempo futebol inglês, quem sabe futebol espanhol, um Real Madrid, um próprio Barcelona, naturalmente aí do City, as grandes equipes das principais ligas, né, com todo respeito à liga italiana, ao Calcio, né, certamente irão despejar mais 2, 3, 5, 7 caminhões de dinheiro, né, dobrar, até mesmo triplicar nesse valor que provavelmente a Roma possa pagar caso aconteça essa negociação com o Flamengo no caso do Wesley. Então, eu acho que é um jogador, né, que tem tudo aí para evoluir, né, e gostaria de fato, né, acho que seria interessante, né, gostaria que o Wesley permanecesse no Flamengo, mas imaginando, né, uma boa proposta, o Flamengo aceitando, né, quero muito que o Wesley se desenvolva, né, nesse futebol europeu, e aí realmente se torne um lateral, que eu acho que ele tem condições de se tornar um jogador titular da seleção brasileira por muitas temporadas. Estamos falando novamente de um jogador de 21 anos apenas. 21 anos apenas. Né? Fez um movimento no Flamengo mesmo de ter o entendimento que precisava, né, de certa maneira, melhorar, né? E parece que contratou um staff particular, nutricionista, preparador físico, psicóloga, né? Enfim, então, de certa forma, um cara que entendeu, né, que não é só qualidade, né? Tem que ter o trabalho, né? Tem que ter principalmente o profissionalismo, tem que abrir mão das distrações, é difícil, né? As distrações são prazerosas, né? São chamativas, ainda mais, né, se tratando de um jogador de Flamengo, depois seleção brasileira, então tudo se torna mais fácil, né, nessa bolha chamada futebol, né? Enfim, então é um Wesley que teve essa conscientização, a gente focou, né, na sua carreira e rapidamente teve resultado. Né, de jogador criticado, de jogador, né, sempre um pouco questionado pela metade do torcedor, se tornou um jogador unânime na lateral direita, né, unânime, né, para mim, unanimidade aí na lateral direita, o Wesley, no caso dessa equipe do Flamengo. Algumas partidas foi reserva, por opção do treinador, no meu entendimento até não caberia, né, a reserva do Wesley, acho que é um jogador titular, né, de qualquer maneira que o Felipe Luiz pensar a forma do Flamengo jogar, mas foi um jogador que evoluiu bastante, muito por conta, né, dessa conscientização profissional, né, olhou para ele, percebeu algumas lacunas no seu jogo, percebeu realmente que precisava ter um trabalho extra, né, e esse crescimento foi realmente gradativo, né, e deixando muito claro, né, pode ter o talento, eu sempre bato nessa tecla, você pode ter o talento que você que for, se você não trabalhar, se você não repetir, se você realmente não buscar aperfeiçoar, você vai ficar no meio do caminho. Nós já vimos aí jogadores muito mais talentosos, né, do que o Wesley, né, ficando no meio do caminho, porque, né, não trabalham, né, vivem só do talento, né, não se esforçam, não são profissionais, né, são jogadores de futebol. Né, e hoje não tem espaço, né, para jogador de futebol. Você tem que ser profissional. A cobrança ela é muito grande. Né, então, é um Wesley que, de certa maneira, fez esse investimento, né, na carreira e, no meu entendimento, vai aí colhendo frutos importantes, né? Vai colhendo frutos importantes e é um jogador que, de certa forma, tem tudo aí, né, para evoluir. Então, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos e vamos ver se o Wesley, né, de fato aí vai desembarcar na equipe italiana da Roma, né? E até falando, né, dessa possível saída do Wesley, né, é interessante o Flamengo se mexer para trazer um lateral. Né? É interessante o Flamengo se mexer para trazer um lateral. Falei até no início aqui do meu raciocínio, né, falando sobre essa possível negociação do Flamengo com a Roma, no caso do Wesley, tem o Salles, né? É um jogador que tem as características bem parecidas com a do Wesley, né? Então poderia ser um jogador aí a ser alçado, né, nessa equipe titular. Não sei,
Até não sei realmente se o Flamengo ou o Felipe Luiz fará, né, essa subida, né, do Salles realmente ser concretizada, né, ser efetivada, se ele de certa maneira, né, tendo a oportunidade, conseguirá, né, dar uma boa resposta, ou se o Flamengo terá que ir ao mercado buscar um jogador, né, um pouco mais pronto, um jogador mais maduro para chegar e assumir, quem sabe, brigar, né, com o próprio Varela, né, pela a titularidade nesse time inicial do Felipe Luiz. Meu parceiro Odair Xavier, seja muito bem-vindo, muito boa noite para você, meu irmão. Léo, com a saída de Wesley, Varela fica de titular? Terá contratação? Aparentemente, nesse início, sim, né, Odair? Acredito que sim, né? Acredito que sim, acredito que é um Varela que nesse início, né, será o titular. Será o titular. E aí, é aquilo que eu acabei de falar. Não sei se o Salles, né, como menino da base, que tem uma característica muito parecida com o do Wesley, muita força, é bem ofensivo, né, dará conta do recado. Eu até torço, né, para que o Felipe Luiz realmente dê essa oportunidade ao garoto. E aí ele entre como o Wesley entrou e consiga, né, jogada aos leões corresponder. Jogada aos leões realmente ter uma boa atuação individual. Né? E aí, né, de certa forma, gozar de confiança do Felipe Luiz e dar sequência. E aí, caso o Salles entre, né, durante um jogo, Varela titular, ele entre e realmente vá bem, eu não vejo a necessidade do Flamengo ir ao mercado buscar um substituto, porque você teria 2 jogadores na posição, e você teria, eventualmente não tendo esses 2 jogadores, a possibilidade até mesmo de utilizar o Danilo ali. Não gosto de ver o Danilo na lateral direita, mas dentro de uma emergência, não tendo os 2 jogadores, imaginando que o Salles, nessa lacuna deixada pelo Wesley, né, consiga ocupar, né, e aí não vejo a necessidade do Flamengo ir ao mercado. Você também manteria um jogador como o Salles, que tem essa característica mais ofensiva, e você teria o Varela, que é um jogador mais equilibrado. Mas respondendo a sua pergunta, como eu respondi no início, sim, acredito que o Varela, nesse início, nessa possível saída, nessa possível negociação com do Wesley com a Roma, né, acredito que o Varela, né, seria esse titular, né, dessa lateral direita, com o menino Salles aí podendo ser o seu reserva, né? E aí uma terceira opção, não tendo esses 2 jogadores, seria o Danilo, numa eventualidade ali, jogando como lateral direito, lembrando que o Danilo é lateral de ofício, né? Estou vendo jogadores bons indo embora e nada de bons no radar. O Flamengo está perdendo o lado direito muito forte, né? Perdendo no sentido caso se confirme essa saída do Wesley para Roma. Perdeu o Gerson para o Zenit, agora perde, né? Pode perder o Wesley para Roma. É algo realmente bem complicado, né? Bem complicado, é bem complicado, é bem complicado. Você perde um lado direito, realmente, que tinha uma combinação muito forte, esse lado direito, né? Que foi para a seleção brasileira, né? Foi para a seleção brasileira, né? Então, concordo contigo, né? Perde jogadores realmente de muita capacidade. Vamos ver se a reposição que o Flamengo terá, Odair, será na mesma intensidade e qualidade, né? Intensidade no sentido de mapear e rapidamente fazer as contratações, né? E essas contratações chegarem, né? E rapidamente também se adaptarem ao que pensa, a maneira do Felipe Luiz realmente colocar as suas ideias, os seus conceitos dentro dessa equipe do Flamengo. Né? Então, vai precisar, de fato, né, de fazer realmente contratações cirúrgicas, e aí o trabalho do scout vai ser fundamental, né, para o Flamengo não errar nessas contratações, né, empenhar uma boa grana, porque certamente todos os jogadores hoje, para jogar no Flamengo, realmente são sempre muito bem valorizados, né, pelos seus staffs e pelos clubes que eventualmente estejam vinculados. Né? Então, o Flamengo vai ter que realmente buscar, né, realmente ser muito forte nesse mercado, e principalmente esse lado direito, né? Principalmente esse lado direito, daí é um lado direito realmente que tá bem defasado, né, com a saída do Gerson, essa possível saída aí do Wesley, né? O nosso camarada Pixmela, muito boa noite para você. Daniel Salles tem as mesmas características do Wesley, porém melhor no último terço, cruza muito bem, coisa que o titular não consegue fazer. Eu vejo os dois com a característica muito parecida, né? Muito parecido de fato o Pix. É um jogador realmente que tem boa descida, né? Ataca também muito bem essa profundidade. É como eu acabei de falar até com o nosso amigo acima, né? Vai depender muito da resposta que o Daniel Salles, né? O Salles dará. Né, caso eventualmente aí o Felipe Luiz não queira, né, uma contratação nesse início, né, e dê oportunidade para o garoto.
né? Eu também vejo ele com essas características. E aí você teria, né, o próprio Daniel Sales e o Varela, né, com características bem distintas, né? Um jogador muito mais agudo, né, um jogador que ataca bastante a profundidade, como você disse muito bem, né, como é o Daniel Sales, e um jogador mais equilibrado, né, que é o Varela, defende bem, né, ataca na boa. Enfim, então você teria características, e o Felipe Luiz gosta disso, né, de variar esquema, de variar formatação de time titular, né, para encaixar a marcação, para encaixar o jogo diante do adversário, e ele teria essas duas possibilidades, né, nessa possível saída aí do Wesley.